This call is now being recorded. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gente, então, como eu falei para vocês, estou aqui hoje online, mas estou aqui, tá bom? A nossa aula vai acontecer e hoje nós vamos fazer exercícios sobre vetores. Vamos explorar um pouquinho mais o que é esse vetor através do exercício e vamos ver como que a gente consegue fazer uma coisa chamada decomposição de vetor, tá bom? Mas vamos lá por etapa. Para fazer o exercício, a gente vai fazer o exercício do caderno de exercício. Página 86. Bora lá? Abram aí o Chrome. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente fazer o exercício. Então, deve estar chegando aí. Chegou, tá compartilhando. Então, já tá aqui, ó. Já deixei prontinho o exercício só para a gente pegar e fazer. Tá bom? Já deu tempo de abrir? Se não deu, pausa o vídeo aí e abre aí o material. Pronto, agora deu tempo, né? Então, vamos lá, o exercício 1. Diz o seguinte: dados os vetores A e B a seguir, represente graficamente a soma vetorial A mais B pela regra do paralelogramo. Quase não sai, hein? Então é o seguinte, gente, paralelogramo, tá? Não é polígono. Então, o que a gente precisa? Vamos organizar o nosso vetor. Eu tenho o meu vetor A aqui à esquerda. Eu vou fazer de vermelho, tá? Então, eu vou colocar meu vetor aqui. Ele tem 3 unidades para cima, na diagonal. Beleza. Então, esse aqui é o vetor A. Vou pegar o meu vetor B e vou colocar aqui. Ele tem 3 unidades para baixo. 3 unidades para baixo aqui. Beleza, esse é o vetor B. Pela regra do paralelogramo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reproduzir ele. Então, vamos pegar ele aqui e a gente vai pegar o vetor B, tá inclinadinho, e vamos projetar ele aqui. 3 quadradinhos. Vou pegar o vetor A e vou projetar ele aqui. E a gente sabe que a soma do vetor é a diagonal. Né? Então, da diagonal aqui, eu tenho o meu vetor resultante. Certo? E esse vetor resultante é o VA mais VB. Tá bom? Então, acabou. A regra do paralelogramo. Lindinho. Beleza, gente? Claro isso? Fechou? Então, bora. Exercício 2. O exercício 2 é assim. Observe a figura a seguir e determine quais flechas. Então, na letra A, eu quero saber quais das flechas têm mesma direção. Gente, vamos lembrar. Direção está relacionado com o ângulo. É o ângulo que o vetor faz com a horizontal. Então, eu quero olhar para esses vetores e ver qual deles tem o mesmo ângulo em relação à horizontal. Vamos lá. O vetor A, eu vou desenhar aqui os ângulos, forma 90 graus com a horizontal. O vetor D também forma 90 graus com a horizontal. Não tem mais nenhum que forma 90 graus. Então, quer dizer, o vetor A é equivalente ao vetor B. Em relação à direção, tá bom? Mas se eu olhar o vetor B, forma ângulo 0. O vetor F forma ângulo 0 em relação à horizontal. Então, os dois também têm a mesma direção, B e F. Aqui eu marquei A e B, mas é A e D, né? Identidade. Agora, olha o vetor C. Forma esse ângulo aqui, θ. E o vetor E, deixa eu arrumar esse vetor E aqui, que ele tá meio ruim. O vetor E também,
em relação horizontal, ó, o ângulo é o mesmo. Tudo bem? E aí, olha só. Então, eu vou dizer que o E é equivalente ao C em relação à direção. Tá? Tá dando um delay aqui do meu Wi-Fi, do tablet, do Wi-Fi da gravação. Mas calma aí, viu? Deixa eu ver se voltou. Tá. Mas tudo bem? Então, estou olhando o ângulo que esses vetores estão fazendo. Tá bom? E aí, vamos fazer o seguinte. Agora, a letra B, ele quer saber o mesmo sentido. Gente, o que é o sentido do vetor? O sentido é para onde aponta, não é isso? Então, sentido para onde aponta o vetor. Certo? E aí, então, vamos lá. Quais são os vetores que eu tenho aqui que estão apontando para o mesmo lado? Vamos olhar a figura. Ó, o vetor B está para a direita. O vetor F está para a direita. Então, eles estão apontando para o mesmo sentido. Então, B e F, né? B e F. Vou colocar aqui esse equivalente, o KE, tá? Para poder ficar mais correto. Bom, agora o vetor que aponta para cima. Tem o A e tem o vetor D. A e D. O vetor que aponta agora na diagonal. Opa, não tem. Tem um na diagonal para cima e tem um na diagonal para baixo. Então a gente não consegue olhar aqui. Então não tem mais nenhum sentido, certo? Só esse tem os mesmos sentidos. Na letra C, que eu vou fazer aqui, ele quer saber quais que têm o mesmo comprimento. Ou seja, quando ele pede o comprimento, ele está falando do módulo. O que é o módulo? É o tamanho do vetor. Lembram? Da aula passada? Então, vamos lá. Qual que tem o mesmo tamanho? Aí, aqui fica muito difícil, né? Porque eu reproduzi a minha imagem aqui. E aí, teria que pegar a régua, e medem, ver se dá o mesmo tamanho aí ou não, tá? Pela minha figura aqui, o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5. Então, aqui no caso seria nenhum. Mas medem aí vocês pela tela do computador. E a letra D, quais são iguais? Gente, para dois vetores, olha a informação que eu vou colocar aqui, tá? Para dois vetores serem iguais, é preciso que tenham. O que eles precisam ter? Eles precisam ter mesmo sentido, mesmo módulo e mesma direção. Tá? Quando isso for respeitado, aí eu posso dizer que dois vetores são iguais. Beleza? Bom, então, ser igual é respeitar essas três grandezas. Sentido, módulo e direção. Essas três características, na verdade. Tá bom? Então, beleza, o exercício 2. Viu, gente? Não é tão difícil como a gente estava imaginando. É tranquilinho até, né? A gente consegue lidar um pouquinho, já tá entendendo os vetores, já tá mais familiarizado. Tá bom? Vou fazer o exercício agora com vocês, que é o exercício 10. Vamos dar um pulão lá e a gente vai fazer o exercício 10. O 10 é parecido com o 5 que a gente fez na aula passada, tá?
Vamos pegar aqui, é o exercício 10, a página 89. Desculpa. Bom, vamos lá. Um avião, após deslocar-se 120 km para Nordeste. Então, olha só, vou desenhar aqui o deslocamento do avião. Então, digamos que o avião estava aqui, ele deslocou para Nordeste. Quantos quilômetros? 120 quilômetros. Depois que ele fez isso, ele deslocou 180 para Sudeste. Certo? Pô, professor, como assim? Aí, olha só. Vamos abrir aqui a roda do vento, porque isso vai ser importante, a gente nos localizar, tá bom? Então, olha só. Eu vou desenhar aqui a roda do vento. Os 4 eixos principais. Quais são os eixos? Norte, Sul, Leste, Oeste. Tá? São os 4 pontos cardeais. Aí agora a gente tem mais 4 auxiliares. Que eu tenho aqui Nordeste, certo? Eu tenho Sudoeste, ou Sudeste, desculpa. Sudoeste e Noroeste. Com O, desculpa, Noroeste. Isso. Beleza? Então, um avião, diz o exercício, que o avião ele foi de... um avião após deslocar-se 120 km para Nordeste, então, ó, foi para Nordeste, ele desloca 160 km para Sudeste. Sudeste é para cá. Então, ele pegou, deslocou aqui. Deixa eu fazer aqui um minutinho, fazer um pouquinho maior, né, porque ele deslocou mais. Ele deslocou 160 quilômetros para Sudeste. Aí ele pergunta, sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem, certo? Então, ó, o meu tempo que eu demorei é de 1/4 de hora, ou também conhecido como 15 minutos. É isso? Uma hora tem 60 minutos. 60 dividido por 4, 15. E aí ele pergunta o seguinte, o tempo total, o módulo da velocidade vetorial média do avião, nesse tempo foi de... Gente, velocidade média. Só que eu quero uma velocidade média vetorial. E a velocidade média vetorial, ela é dada pelo deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Tá bom? O que é o deslocamento vetorial? É um vetor. É a soma desses dois espaços. Porque lembra que na velocidade média a gente faz o quê? O espaço total dividido pelo tempo total. Agora o vetor vai ser a soma de todos esses vetores. Então seria um vetor resultante. Olha, já tá tromba na tromba, rabo no rabo, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, e vamos colocar que eu tenho esse vetor aqui. Opa! Deixa eu arrumar ele aqui. Beleza, esse é o vetor resultante. Rabo no rabo, tromba na tromba. Ó. Então, esse aqui é o vetor deslocamento, né? É o vetor resultante, que é a soma desse vetor mais esse vetor. Tá bom? A gente repara que ele foi para Nordeste. De Nordeste, ele desceu para Sudoeste. Ou para Sudeste. Só que isso só acontece se aqui formar o ângulo de 90 graus. Então, quer dizer, esse triângulo aqui, ele é um triângulo pitagórico. É um triângulo retângulo. Se ele ser um triângulo retângulo, o R é a meia hipotenusa. Então, vamos descobrir o R. R ao quadrado
é igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual. Vamos lá, gente, calculadora, tá? Não precisa sofrer, não. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Pá, peraí. Abrindo. Calculadora, peraí. E vai dar, vai. Agora sim, 120 vezes 120 deu 14.400. Mais 160 vezes 160, 25.600. Mais 14.400. Isso daqui deu 40 mil. Então, quer dizer que o R é igual a raiz quadrada de 40 mil. Bom, gente, fatora, tá? Como que a gente sobe a raiz quadrada? A gente pegar e fatorar. Mas se você fizer a raiz quadrada de 40 mil, vai dar 200 quilômetros. Então, quer dizer, esse deslocamento vetorial foi de 200 quilômetros. Então, qual que é a velocidade média vetorial? Então, velocidade média vetorial é 200, né? O módulo dela é 200 dividido por 1/4. Divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 200 vezes 4, 800 quilômetros por hora. Tá bom? Então, essa aqui que é que a gente chama de velocidade vetorial. Então, igual eu resolvi na aula passada, exercício 5, lembram? Então, a gente acha o vetor de deslocamento e depois calcula a velocidade, como se fosse velocidade média. Tá? A velocidade escalar seria ele dos 120, depois percorrer os 160. Vetorialmente, ele percorreu só 200 km por hora. A velocidade, 200 km, né? E obter a velocidade de 800 km por hora. Beleza? Gente, pausa o vídeo, copia, anota se tiver dúvida, que na aula que vem a gente resolve. Tá bom? Mas eu acho que tá tranquilo, né? Parecido com o que a gente resolveu. Vamos fazer a 12? O exercício 12 é muito parecido com o 10, tá? Vai ajudar a gente a fortalecer essa ideia. Então, vamos lá. Exercício 12. O exercício 12 diz o seguinte. Um veleiro deixa o ponto navegado. Tá aqui. Deixa o porto navegando, desculpa. Navegando 70 km em direção ao leste. Olha a nossa rosa do vento. Vamos copiar ela aqui. Para a gente sempre ter ela de referência, tá? Então tá aqui. Vamos colar ela aqui. Beleza? Então tá aqui o meu barquinho. Ele vai andar 70 km para leste. Opa. Então, ao contrário, né? Tá aqui o meu barquinho. 70 km para leste. E aí, em seguida, para atingir o destino, navega mais 100 km na direção nordeste. Ele vai andar aqui mais 100 quilômetros na direção nordeste. E aí ele fala, desprezando a curvatura da Terra, admitindo que todos os deslocamentos são coplanares, ou seja, estão todos no mesmo plano, determina o deslocamento total do veleiro em relação ao porto de origem. E ele deu algumas informações. Ele falou, adote raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 5 igual a 2,2. Vamos lá, gente. O deslocamento total seria esse cara aqui, ó.
Só que, o que acontece? Peraí. Puxa, apaguei tudo aqui. Pronto. Esse aqui seria o deslocamento total. Que é o que eu quero saber, né? Quantos quilômetros ele vai andar no vetor. Só que agora, não forma 90 graus. Porque eu estou indo de leste para nordeste. Não estou indo para norte. Para nordeste. Forma um ângulo aí. Agora, nossa questão é que ângulo é esse que se forma? Bom, eu sei que, olha aqui, ó. Esse ângulo aqui é 90 graus. Esse nordeste corta no meio. Então quer dizer que aqui é 45. Então quer dizer que aqui é 45 graus. Beleza? Se aqui é 45, aqui também é 45 graus. Não é isso? Ó, e 45 seria aqui. Eu estou olhando para cá, em relação horizontal aqui, seria 45. Mas eu preciso saber que ângulo que é esse aqui, ó. Esse é nosso ângulo que a gente está procurando. Para quê? Usar a lei do cosseno. Bom, então esse é o ângulo θ que a gente quer descobrir. Vamos pensar. Bom, quanto será que é esse ângulo aqui? Né? Então vamos fazer o seguinte, para poder enxergar isso, vamos pegar aqui e vamos traçar uma reta aqui em cima no vetor. Ó. Vamos ver se o teorema de Tales nos ajuda. Então tá aqui. Pelo teorema de Tales, se eu prolongo esse cara, olha só, prolonguei, esse é 45 graus. Eu sei que ângulos opostos pelo vértice, deixa eu aumentar aqui, gente, é 45. Então esse cara aqui é 45. Então deu 90. Então logo daqui vai ser 90 graus. Oh, pasmem vocês, é dar 90 graus. É o Cadu, gente. Você viu o Cadu passando aqui? Bom, 90 graus. Tá certo isso, produção? Ou não? Vamos pensar um pouquinho nesse exercício. Era só um minutinho, tá, gente? Deixa eu ver uma coisa, pra gente não fazer errado. Ah, ele faz até mais fácil. Então, ao invés de ele fazer isso, vamos fazer o seguinte. Será que eu escrevi certo? Deixa eu pôr no direção leste, em seguida para direção. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, já sei. Vamos fazer do jeito um pouquinho mais fácil, tá? Mas por enquanto o que a gente tinha feito aqui estava certo. Só vamos ignorar esses 45 graus. Porque eu vou resolver sem fazer a lei do cosseno. Ó, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar aqui meu triângulo e eu vou prolongar ele aqui. Ó. Por meio ângulo de 90 graus. Ou, é 90 graus. Então, um triângulo retângulo. Se eu pegar agora essa medida aqui, vou chamar essa medida de L.
Aqui, gente, pelo teorema de Tales, tem 45 graus. Beleza? Quanto que vale o L? Eu sei que esse tamanho aqui vale 100. Então, deixa eu até escrever ele aqui. Aqui vale 100 quilômetros. Professor, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque se eu souber esse tamanho e souber esse tamanho aqui, ó, eu acho o R pelo Pitágoras. Bom, fica mais fácil, não fica? Se eu olhar aqui, eu sei a hipotenusa e eu sei um ângulo. Então, o que eu posso fazer aqui? Usar o seno de 45 graus é igual a cateto oposto, corri, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso implica que o L é o que, ó? Sem estar dividindo, passa multiplicando. Seno de 45 vezes 100. Só que o seno de 45, eu tenho que lembrar da minha tabelinha. Vamos lá, ó. Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, ó, e aqui 60. Aí, vamos lá, gente. Contando a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Pausa para o professor copiar. A raiz vai no 3 e também no 2. Re. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Boa, gente. Então, ó. Isso quer dizer que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o meu L é raiz de 2 sobre 2 vezes 100. 100 dividido por 2, 50. Então, o L é 50 raiz de 2. Deixa assim. Tá, mas ele disse que o raiz de 2 vale 1,4. Então, quer dizer que o L pode ser 50 vezes 1,4, que é igual a 70. Quanto que dá? Peraí, vou fazer a calculadora aqui. 50 vezes 1,4, 70 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que esse L vale 70 e esse L vale 70 quilômetros. Para achar o R, que é o meu vetor de deslocamento, eu posso usar Pitágoras agora. Porque agora, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, o meu triângulo ficou assim. Olha como ficou mais fácil resolver. R 140, né? 70 mais 70. Ó, 140. E aqui ficou 70. Ó. E aqui é 90 graus. Pitágoras resolve para nós. Tá bom? Então, como fica Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual 140 vezes 140, 19.600. Mais 70 vezes 70, 4.900. Somou tudo. Deu 24.500. Então, isso quer dizer que o R é a raiz quadrada de 24.500.
Aí você fala assim, uau, mas não tem essa raiz. Sim, quando não tem a raiz, o que a gente faz? Fatora. Então, vamos fatorar, tá bom? Então, olha só. Como que fica? Vou fatorar aqui. 24.500. Dá para dividir por 2, né? Dividir por 2. Dá 12.250. Dá para dividir por 2 de novo. 6.125. Agora não dá para dividir por 2. Será que dá por 3? 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Mais 5, 14. Não dá por 3. Então dá por 5. Então, se eu pegar aqui, dividir por 5, 1.225. Dá por 5 de novo. 245. Dá por 5. Senhor, você sabe que dá para dividir por 5? É porque termina com o número 5, né? Agora, 49 dá por 7, que dá por 7, que dá 1. Certo? Agora, como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. 2, 2, 2. Sobrou um 5. Tudo que está agrupado, sai. Sai um elemento. Então, aqui fica 2 vezes 5 vezes 7, porém, sobrou um 5 aqui. Raiz de 5. Então, o vetor deslocamento é 2 vezes 5 vezes 7. Isso dá 70. Vezes a raiz de 5. Só que o exercício deu para nós que a raiz de 5 vale 2,2. Então, aqui vai dar 70 vezes 2,2. E vai dar 154 quilômetros. A gente espera que tenha a resposta. E a letra C, de cachorro. Uau! Esse foi mais emocionante, né? Esse foi mais interessante. Agora, vamos pensar o seguinte. Deixa eu colocar aqui meu celular. A bateria do computador. Então, gente, vamos recapitular. Então, o que a gente fez no exercício 12, tá? Vou até deixar aqui, para qualquer coisa, pausar e copiar. Eu tinha 70 quilômetros para se mover para leste e 100 quilômetros para se mover no sentido nordeste. E eu queria saber esse vetor R vermelho. Bom, poderia usar a lei do seno, do cosseno, mas daria muito trabalho. Eu fazendo aqui, o que a gente fez? Falei, bom, se eu prolongar esse raiozinho aqui e fechar esse triângulo retângulo, eu vou chamar esse tamanho de L. Como esse ângulo é 45, esse triângulo é um triângulo que tem dois lados iguais. E aí eu fui descobrir quanto que valia o L. Fiz o quê? Usei relação trigonométrica. Depois que eu descobri quanto que vale o L, agora eu tinha um triângulo retângulo, 140 por 70, e aí fui usar Pitágoras. Tá bom? Então, assim, como eu falei, vetores, ele é uma matemática geométrica. Então, nós vamos usar os elementos da geometria. Tá bom? Tudo bem o exercício 12, gente? Então, ó, deixa aqui, pausa, copia. Pausou, copiou, sucesso. Bom, vamos para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que é decomposição de vetores. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre decomposição de vetores.